lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre ficar. E pra linda cidade, Jesus me dá um lugar. Gente de toda a cidade, a Deus ele sempre louvar. No céu tenho muita saudade, as glórias que lá hei de ver. Ó que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, meu Deus. Santo, santo é teu nome, meu Pai. Somente o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glórias te damos, meu Deus. Receba o nosso louvor, a nossa oração. Receba, Pai, nessa noite, nesse culto desse sábado, aqui no Japão, meu Deus, aonde o Senhor nos proporcionou, nos trouxe, para que nós venhamos fazer a missão do Senhor aqui nessa terra, nesse país, aleluia, nessa nação. E até aqui as tuas mãos têm nos alcançado, têm nos ensinado, têm nos mostrado. Até aqui o Espírito Santo tem nos consolado, para que nós venhamos ultrapassar, aleluia, perseguições, aleluia, setas malignas, tudo aquilo que não é do Senhor. Mas estamos com o capacete da salvação, com a couraça da justiça e com a armadura do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, nesse dia, nesse sábado, esse culto, essa palavra alcance vidas em todas as nações, aonde estiver, Senhor, meu Deus, um filho do Senhor que ainda não se converteu, que seja tocado pela tua palavra, pelo teu poder, e ele venha se converter, venha receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, para que ele venha buscar a sua salvação, para que ele possa subir para o teu céu, aleluia, para que ele possa, meu Deus, estar na vida eterna, para que ele possa crer, para que ele tenha uma fé inabalável, aleluia, que ele venha ser cheio do Espírito Santo, que ele venha fazer a tua obra, fazer a tua vontade, o teu querer, levar o teu evangelho, a tua palavra até os confins da terra, aleluia. Para nós é um privilégio, Senhor, aleluia, abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso ser, tudo de nós, Senhor, para receber a tua doce e poderosa palavra, para que nós venhamos, meu Deus, aprender mais com o Espírito Santo, que ele possa revelar a todos nós nessa noite, aqueles que vão assistir essa live, que sejam alcançados e a palavra do Senhor venha a ser revelada no seu íntimo, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, na sua consciência, no seu subconsciente. Venha, Senhor, meu Deus, tocar com o poder do Senhor, e todos sejam convertidos, transformados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos essa noite, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse sábado agora, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, seu iPad, seu celular lá no aplicativo, lá em Salmos 128, na introdução do culto dessa noite, né? Aleluia. Do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos meditar junto com a pastora Glória, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos ler junto com ela, aleluia, e vamos meditar na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Você é muito bem-vindo nessa noite, nesse culto, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir então em Salmo 128 em nome de Jesus, que aqui diz assim: temor de Deus e felicidade no lar. Cântico de romagem.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Glória Amém. a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Que Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Nós demos a introdução, ela leu a introdução todinha. E o que chama atenção aqui, meu irmão, é o nosso tema de hoje, aleluia. E que o nosso tema de hoje é a vida com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmão, temor de Deus e felicidade no lar. Glória a Deus. Você quer felicidade no seu lar? Tenha temor de Deus. Você que é cabeça de casal, aleluia. Você que frequenta a igreja, que está sempre na igreja, que você está sempre dentro da palavra orando, que todos da sua casa, toda a sua família tenha temor de Deus, para que seja uma felicidade o teu lar. Aleluia. Porque Deus vai estar com as mãos poderosas sobre a sua família, sobre o seu lar, sua casa, sobre os seus negócios, aleluia, sobre o seu mantimento, o seu salário. Ele estará com as mãos, não vai faltar nada para você. Eu já profetizo na sua vida, já profetizo na sua família, aleluia. Então, irmão, uma vida com Jesus Cristo. Por que nós falamos uma vida, a vida com Jesus Cristo, ou uma vida com Jesus Cristo? Porque sem Ele nós vamos ao Pai. Quem crê em mim, crê também no Pai. Quem vê a mim, vê também o Pai. É o que Ele disse. E se não for através de Jesus Cristo, nós não chegamos ao Pai. Por isso que o Pai deu teu Filho unigênito, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que morresse por todos nós. Aleluia. Então, pela graça nós somos salvos. E por isso que nós temos que ter a vida com Jesus Cristo aqui na terra. Glória a Deus. Paulo falou, viver a Cristo, morrer é lucro. Eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Aleluia. Então, irmão, não percamos tempo. Não percamos tempo, irmãos, com coisas grandiosas que queremos. Por exemplo, grandes salários, grandes mansões, grandes coisas. Até podemos ter, se Deus o permitir. Aleluia, com um bom aproveito. O Espírito Santo só vai dar os dons para você, Ele só vai permitir os dons para você, se for com um bom aproveito. Glória a Deus. Por exemplo, pregar a palavra. Ele só vai dar para que você seja um pregador da palavra, um dom de pregar a palavra, de meditar na palavra, se realmente, glória a Deus, se for por algo bem proveitoso. Ele pode até te enviar para nações. Ele pode até te enviar para lugares que você, talvez, até já passou lá, não gostaria de voltar mais, mas Ele manda você de volta. Glória a Deus. Então, irmão, se prepara. Se você realmente tem uma vida com Jesus Cristo, se prepara para que você seja lançado. Se prepara para que você ou fica no mesmo lugar, ou fica onde que Ele quer que você fique. Então, uma vida com Jesus Cristo é nós dependemos dEle. É negue a si mesmo e siga-me, ou pegue a sua cruz e venha após mim. Então a vida com Jesus Cristo não é fácil. Aleluia. Você já fez um exame, uma prova da FUVEST? Primeira fase, segunda fase? Primeira fase, Jesus vem buscar a sua noiva. Eita Deus poderoso. Para você poder entender. Primeira fase, Jesus vem buscar a sua igreja. Segunda fase, você vai descer junto com Ele para reinar aqui na terra. Ele vai dar uma nação para você, uma cidade, vai te dar um bairro, vai te dar uma casa para você reinar. Quem vai reinar no milênio aqui somos a igreja, a noiva do Senhor, somos nós. Então aonde que Ele te colocar,
e se você tiver uma vida com Jesus Cristo, você não vai se importar onde que Ele vai te colocar. Aleluia, glória a Deus. Davi foi colocado, Davi foi colocado aonde? Ele foi colocado numa caverna, irmão, com medo do rei Saul, que ia matá-lo, porque ele foi ungido a rei, porque o rei o rei Saul estava já cogitando coisas erradas, saindo dos caminhos do Senhor. E Davi foi ungido, e o rei queria matá-lo. E ele foi para onde? Na caverna. Onde que Deus mandou ele? Na caverna. E da onde que são os guerreiros? Da caverna. Então você não sabe para onde Deus vai te mandar, você não sabe para onde Jesus vai te colocar. É onde que Ele te colocar, que você realmente tem uma vida com Ele, você aceita, assume e vai em frente. Moisés foi a mesma coisa. Você acha que ele queria estar lá na frente do faraó para libertar aquele povo? Mas de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Moisés já tinha 80 anos. Então, irmão, você que está pensando que uma vida com Jesus Cristo também é fácil, não é fácil não. Não é para qualquer um não. É santificação, purificação, oração, joelho no chão, aleluia, justiça, glória a Deus. É choro, é perseguição, é pancada todo dia, é incerteza, mas Ele está com você. Então uma vida com Jesus é como diz esse salmo aqui, 128, o temor a Deus, a felicidade a Deus. O temor a Deus, a felicidade no lar. Primeira coisa na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer ser humano ou qualquer crente, é temor a Deus. Senão não vai chegar onde você precisa chegar. Não é você quer chegar, é precisa chegar, que é a vida eterna. Está disposto? Está disposto a pagar o preço? Se você está disposto a pagar o preço, então seja bem-vindo, irmão. Seja muito bem-vindo nesse culto, nessa palavra, porque hoje vai confrontar o nosso coração, que vai confrontar a nossa vida, nosso íntimo, vai nos colocar lá onde que Jesus quer nos colocar, se nós queremos uma vida com Ele. Assim foi com os seus discípulos, assim foi com os 12 apóstolos que Ele escolheu. Ninguém teve conforto, aleluia. Ninguém teve que não precisasse trabalhar. Ninguém era rico. Todos eram realmente temor a Deus. Jesus não veio só ensinar aqui na terra o reino dele. Ele veio ensinar também a amar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. Isso Ele vem ensinar. Amar o teu próximo como a si mesmo. Os 2 mandamentos de Jesus, para resumir tudo. É isso. A nossa vida aqui na terra é essa. Se nós queremos ter uma vida com Jesus Cristo, está dizendo aqui, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E aí? Luz para... A luz que está em você, a luz que está em você tem que brilhar, e essa luz chama-se Jesus Cristo. E para que nós possamos entender mais e ser feliz, e estar na presença e fazer a vontade dele, porque você não sabe nem para onde você vai ser enviado, nem para que você vai ser usado com bom aproveito para a obra de Deus. Então vamos lá na primeira carta de João, no capítulo 5, para que nós venhamos aprender com João, que escreveu aqui a primeira carta dele, aqui primeira carta de João, capítulo 5, para nós aprendermos o que nós devemos fazer, ou então o que nós devemos buscar.
ter intimidade, para que nós tenhamos uma vida com Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: a fé que vence o mundo. Primeira coisa, a fé. A fé é casado com o temor. Se você tem temor a Deus, você tem fé que dá a uma existência do Criador, do Deus Todo-Poderoso, e tem o seu Filho que morreu por você e por mim, levou as suas transgressões, as nossas transgressões, perdão, aleluia, se enfermando e sendo crucificado na cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Tudo isso é uma fé que você tem, e essa fé que vai vencer o mundo. Olha só que interessante. Você tem uma fé, e essa fé você vai vencer o mundo. Quantas coisas você foi buscar já para vencer o mundo e você não conseguiu ainda? Ou até você conseguiu, mas faltou alguma coisinha que você alcançou para vencer o mundo. Por exemplo, posição financeira. Aleluia. Se você tem muito dinheiro no banco, que você pode comprar o que você quiser, aleluia. Mas se você está vazio dessa fé? E se você está vazio de Jesus Cristo? Seria bom que tivesse os dois, né? Uma boa conta bancária e que você tivesse uma vida com Jesus Cristo. Não é isto? Então, ele fala para você: a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, é todo que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Espera aí, ele está falando: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus. Você crê nisso? Para você ter uma vida com Jesus Cristo, você precisa começar a crer nisso aqui, que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, todo aquele que ama o que gerou ele, que gerou Jesus Cristo, que é Deus, né, ama o que dele também é nascido. Meu Deus! Então eu tenho que crer no Senhor Jesus Cristo, e tenho que crer também em Deus, que é o Pai de Jesus Cristo. Nisto conhecemos, versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E aí, irmão? Amamos os filhos de Deus. E você crê que todos são filhos de Deus ou não? Então começa por aí a sua fé. Começa por aí para que você se dê bem, para que você comece a crer no Filho, para chegar ao Pai. Então, quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos, porque esse é o amor de Deus, e que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ponto final. O que vence o mundo? A nossa fé. Qual que é a sua fé? Crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é Filho de Deus, e que Deus o gerou. Aleluia. Simples assim. Então, às vezes você fala: eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus, mas não é do teu coração, não é do fundo do teu coração. Você crê muitas vezes porque você ouviu falar, porque você frequenta a igreja. Você crê porque você, de alguma forma, quer se livrar de algumas perguntas que passam para você, ou alguém que vai na sua casa para oração, ou então alguém que porventura disse para você: você vai naquela igreja lá que você possa receber uma chave de carro, uma chave de casa, receber um montante, pode acontecer um milagre na sua vida. Aleluia. Quem foi que mentiu para você? Quem foi que te iludiu? Se você não tiver fé, meu irmão,
e crê no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crê no Pai, que é o Pai de Jesus Cristo, então você não vai vencer nada no mundo, porque vai ser a sua fé que vai vencer esse mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem que vence o mundo? Quem vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Para você ter uma vida com Jesus Cristo, primeiro você já tem que crer também que Ele é Jesus, o Filho de Deus. Que Ele é Jesus, o Filho de Deus. Não foi assim que aconteceu com os saduceus, os fariseus. Não foi assim que aconteceu no princípio, 2000 anos atrás. Aleluia. Mas hoje, nós temos que estar isso aí estampado no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso consciência, no nosso fundo consciente. Olha, irmão, aonde tiver que ser, isso aí tem que estar estampado. Isso aí já tem que estar embutido no teu espírito, na tua alma. Essa fé inabalável é uma fé em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Aleluia. Muitas pessoas falam assim: eu creio sim, eu creio em Deus, Deus me ama. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas se você falar do fundo do teu coração, irmão, com certeza alguma coisa vai sobrar para você, vai acontecer para você. Sabe por quê? Porque quando nós falamos só para que nós venhamos a despedir aquele que está te perguntando, ou não sair do meio de uma sociedade que você tem interesse, principalmente dentro das igrejas, pessoas que vêm visitar a igreja, pessoas que vêm participar da igreja para vender alguma coisa, pessoas que vêm ficar pulando de igreja em igreja para ver se tem povo, para ele se dar bem, para ele ter alguma negociação para fazer. Aleluia. Para estar no meio de alguém, para procurar alguém, né? Então, essa pessoa, de fato, ela não crê em Jesus, porque ela vai com interesse nas igrejas, na casa do Cordeiro, na casa de oração, na noiva do Senhor. Quando Jesus vir buscar, você vai ficar naquele lugar que você veio com interesse, você vai continuar lá. Aleluia. Porque aquele que vem para realmente buscar Jesus, crer em Jesus, adorar Jesus, amar Jesus, ele não sai de lá. Ele planta lá, enfia sua espada lá, ele senta aquela cadeira cativa, é ungida para ele sentar, nunca mais levantar, para ele estar ali sempre, todos os dias, prestando culto ao Senhor, adorando o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Mas não, você vem, se não está bom, se a palavra não é do jeito que você quer, você vem, mas não volta mais. Se não é do jeito que você aceita, não é aquela pessoa que está lá, que é teu amigo, que é a tua presença, então você não vem. Se não é o pastor amigo seu que está lá pregando, não sei o que, também você não vem. Se não é a pessoa que te abraça para depois que você acaba o culto, também você já não vem. Se não tem uma comunhão depois do culto, um café, um jantar, então um lanche, qualquer coisa, uma churrascada, você também não vem. Então, tudo agora você tem que estender tapete vermelho para você poder entrar dentro, porque você é dizimista e ofertando naquela igreja. Aí você não fala do teu dia de aniversário, você já não vem mais na igreja, tá? Deixe de mimimi, deixe de coisinha, deixe disso e aquilo, crê no nosso Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aleluia. É essa fé que Jesus quer, é você ter fé no Filho e acreditar no Pai. É isso que Ele quer. Ele não quer seu dinheiro, Ele não quer seu dízimo, sua oferta, Ele não quer você aí zanzando para baixo para cima, andando de igreja em igreja, achando que você é alguma coisa. Você não é nada, você é um caco de barro, como eu sou. Você veio do barro, você vai voltar, você veio do pó, você vai voltar para o pó. Irmão, aqui no Japão é crematório, você morre, aleluia, eles vão queimar você, você vai virar um pó. Eu e a pastora já participamos de alguns crematórios aqui, inclusive até semana passada. Queima você a 600 graus, em 40 minutos, você vira totalmente pó. E aquele pó coloca-se num vaso para você levar. Aqui no Japão eles têm essa mania, levar para o oratório que eles têm dentro de casa, para orar para aquela pessoa que morreu e virou pó. Então do pó você veio, do pó você vai voltar. Aleluia.
Não queira ser orgulhoso, não queira não crer, não queira fazer isso, pula de igreja em igreja, quer fazer isso, quer fazer aquilo, faz tudo errado. Aleluia! Não é esse galardão que vai estar lá no céu não, quando você subir com a igreja. Então, na verdade, a fé que nós vencemos o mundo é como quando realmente nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Mas Ele não vai te pedir nada. Ele também nem quer nada seu. Ele quer só que você crê. Ele quer só que você o conheça. Mais nada. Você não precisa ficar se matando aí, querendo mostrar alguma coisa para Ele, que Ele não vai. Não adianta você mostrar nada. Pensa bem. Você faz lá um ajuntamento do pessoal, tira foto, um monte de coisa, põe na live, aquela coisa. Você acha que está mostrando isso para quem? Você está fazendo uma propaganda. Você está divulgando uma propaganda, que é uma propaganda, sabe de quem? Sabe de quem é essa propaganda? Essa propaganda é de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que nós temos que mostrar, que Ele inclusive quer um particular com você, é Ele que quer mostrar você, não você que tem que mostrar. Você tem que mostrar quando você vai evangelizar. Você tem que mostrar quando você vai visitar lá no hospital aquele que está enfermo, está no UTI. Você tem que mostrar quando você vai no presídio visitar o preso, quando você vai enviar uma Bíblia para o preso. Inclusive tem um local aí que você pode doar a Bíblia para eles mandarem para os presídios. Isso você precisava fazer. Você não faz. Aleluia. Você não vai no presídio visitar porque você tem medo. Você não vai evangelizar as pessoas na rua porque acha que ninguém vai te aceitar. Você não vai lá no hospital visitar o enfermo porque você pensa que você vai pegar a doença. Aleluia. Você não vai visitar o velhinho que está precisando, você carregar ele de carro para fazer compra, qualquer coisa assim, ajudar ele. Por quê? Porque você acha que é incômodo. Mas tirar foto com os amigos, fazendo festa, uma churrascada, mostrando uma série de coisas na igreja, isso você quer fazer, para dizer que está todo mundo junto, todo mundo bem, pá, não sei o quê. Você está comprando ovelha, irmão. Você está comprando ovelha. Você não está levando a salvação, não. Você está comprando ela. É isso que está acontecendo. Então, o que precisa, o que necessita, é realmente você estar disposto a fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Então, quando ele diz que quando nós amamos a Jesus Cristo, se nós queremos levar uma vida com Jesus Cristo, nós não perdemos oportunidade. Aleluia. Hoje nós vamos fazer um churrasco com nossos familiares daqui da igreja. Só que tem uma família que não é convertida ainda, certo? Não é convertida ainda, que está no nosso meio. Aleluia. E estamos lá comendo, fazendo churrasco e tal, não sei o quê. No término do churrasco, um dos nossos integrantes, já de uma certa idade avançada, tem um problema na coluna, que ele não conseguiu ficar muito tempo com a gente ali no churrasco, porque está com esse problema na coluna, está com dor na coluna, certo? Aleluia? E nós estávamos todos ali, só que eles não são crentes, não são assim, foram católicos, uma coisa assim, então, e nós estamos ali no meio. Eu sou crente, minha esposa é crente, o meu filho é crente, aleluia? E o restante ali já não é, certo? Mas ali naquele churrasco, nós comemos, ficamos tudo junto, certo? Só que Deus, o Espírito Santo, tocou na minha esposa, a pastora, e quando nós estávamos lavando os trem para vir embora, ela falou assim: pastor, por que nós oramos pela coluna dele? Certo? Eu falei para ela assim: se ele crê ou se ele quiser, não sei se ele vai querer. E eu falei para ele: deixa ele. E nós continuamos ali.
fazendo tudo, sei o quê, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou nela e incomodou ela para fazer oração por ele. Aleluia. Isso é não perder a oportunidade, pode ser quem for. E tudo bem, continuamos limpando, tal, aquela coisa, tudo. Quando foi na hora de despedir, ela não perdeu tempo. Perguntou para ele, porque ele é tipo assim, não aceita mesmo, tá? Não aceita que fique falando, tudo, já me falou uma vez, então tudo bem, eu deixo ele no problema dele. E perguntou para ele, você aceita a gente orar por você, pela sua coluna? Ele baixou a cabeça, pensou, e ela continuou. Uma oração não tem problema, é uma coisa boa. Aí ele pegou, pode ser? Ele pegou, baixou, pode ser. Aí ela chamou todos nós, vamos fazer uma oração. Já estava próximo dele, coloquei a mão na coluna dele e fizemos a oração, repreendendo aquele mal, pedindo para o Senhor Jesus tocar na vida dele para ele ser curado daquela coluna. Aleluia. E terminou a oração, tudo mais. A esposa dele falou assim, eu creio que Deus faça isso. Eu contei meus testemunhos, que eu tive aquele mesmo problema há 20 anos atrás, e quando eu cheguei em casa, minha mãe, que é profeta, que já é falecida, ela fez a oração na minha coluna, e a minha coluna sarou. Contei meu testemunho para ele, nunca mais teve esse problema. Ele respondeu para mim, mas ele respondeu, não sei se ela ouviu, se eles ouviram, respondeu para mim, mas esse meu problema já é crônico. Hã? É sequela. Esse meu problema já é sequela. É porque uma pessoa que não acredita no milagre, pode ser o que for, Deus tocou, vai ser curado. Você entendeu? Então, não é dessa forma. Eu não aceitei aquilo na hora. Eu tenho certeza que a minha esposa também, que é crente, meu filho também, nós aceitamos. Na nossa mente, na nossa oração, nós sabemos que Jesus pode fazer um milagre. Agora, irmão, tem uma coisa, a pessoa que está recebendo também, ela tem que entender e tem que também aceitar que pode ser curada, Jesus pode fazer um milagre. Você está me entendendo? Fica mais fácil ouvir, mas se Jesus quiser, e se Deus quiser, Ele faz um milagre. Então, já abriu um caminho, não perdeu a oportunidade, fazendo um churrasco, e por isso que eu falo, se vai fazer um churrasco, não perca a oportunidade. Vai fazer um churrasco com a igreja, vai convidar pessoas que não vieram na igreja, não perca a oportunidade. É isso. Quantos que nós já fizemos churrascos assim, e reunimos pessoas, igrejas, não sei o quê, e depois as pessoas continuam com a gente e a gente vai tratando dentro da igreja. Então, é isso que é para ser feito, porque aí você está fazendo uma obra. Você não vai lá só para encher a barriga de carne, né? Você já aproveita para fazer a obra. E ali foi um exemplo. Hoje o nosso churrasco, que foi uma maravilha, uma benção, que é o último dia do feriado aqui no Japão para nós, foi uma benção, fechou com chave de ouro. Então ali nós já aprendemos mais uma coisa, que nós não podemos perder tempo, em qualquer lugar que nós estivermos. Se tiver pessoas ímpias, pessoas que estão em dúvida, aproveitamos e fazemos a oração. Essa é uma fé que vence o mundo. Então esse já foi um testemunho de hoje. Aleluia. E quando fala assim a palavra do Senhor aqui, a tríplice testemunho sobre Cristo, então vamos lá. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo, está em letra maiúscula aqui. É o Espírito Santo que é a verdade. É Ele que traz a verdade. É nisso que nós temos que ter, essa fé que nós temos que ter. E esse aproximamento que nós temos que ter com o Espírito Santo, para conhecer tudo aquilo que Jesus quer que nós façamos, que Deus quer que nós façamos.
Ele vai te dar força, Ele vai te mostrar, Ele vai estar na tua oração, te ensinando a orar, os gemidos inexprimíveis. Versículo 7: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Irmão, mais uma coisa para que você tenha a vida com Jesus Cristo. Você crê nisso aqui, ó. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E aí? E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes no só propósito. Entendeu? O Espírito, que é a água, porque lá no princípio, lá em Gênesis, no princípio, a terra era escura, um abismo, não tinha forma, mas sobre as águas pairava quem? O Espírito Santo. Sobre as águas pairava o Espírito de Deus. Por isso que ele é mostrado com a água. E o sangue? Quem é o sangue? É Jesus Cristo. E quem é o verbo? A palavra? É Jesus Cristo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aleluia. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quantos testemunhos dos homens que nós temos em nossas vidas até hoje? Grandes homens que venceram a vida, que venceram com milagres, grandes homens que venceram estudando a Bíblia, grandes homens que venceram com posição financeira enorme, grandes homens que venceram com grandes materiais como casa, prédios, né? Grandes homens que venceram, esbanjam riquezas, grandes homens. Mas o maior testemunho e o dono do ouro e da prata, quem é? É o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa nada disso, irmão. Tudo isso nós teremos. Aleluia. Irei para a linda cidade com os crentes de todas as idades. Aleluia. Oh glória. É o louvor, irmão. Então, aquele que crê no Filho, versículo 10, de Deus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E aí, irmão, se você não crê no Filho, não dá crédito a Deus, você é mentiroso. Aleluia. E quantos mentirosos não tem na face da terra hoje em dia? Que fala que é crente, só para se dar bem, né? Pula de igreja em igreja, diz que é crente, anda com umas carteirinhas falsas aí para dar carteirada nas igrejas, para dizer que é pastor, para dizer que é isso, presbítero, que é presidente. Quantos não usam isso? Só para se dar bem? Quantos não usam uma igreja para se dar bem também? Com grandes quantias de dinheiro, né? Com heresias, invenção de milagres, né? Cursos vendendo aí, até para pregar a palavra. Meu Deus do céu, o que é isso? É tudo heresia, irmão. O que é verdadeiro mesmo é você crer no Filho, crer em Deus, crer no Espírito Santo, na palavra de Deus e mais nada. Isso é o verdadeiro testemunho do crente. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aleluia. Nós só ganhamos a vida eterna quando o seu Filho se entregou por causa de nós.
que derramou o teu sangue e abriu o véu do alto para baixo, de cima para baixo, e nós temos contato direto com os santos dos santos. Então nós temos a vida eterna. Da mesma forma que ele ressuscitou no terceiro dia, nós também ressuscitaremos, junto com a igreja. Então, você tem que ter essa fé. Se você tem uma vida com Cristo, você crê em tudo isso que está sendo pregado. Tudo isso que está sendo pregado, você crê. E você vive. E você vai ler esse capítulo, e você vai ruminar na tua mente, na tua cabeça, no seu espírito, pensando, meu Deus, vai ser assim então, vai ser dessa maneira. Então a minha fé está chegando aonde realmente Deus quer que eu chegue. Eu sou crente, eu amo o meu Deus, eu amo o meu Jesus, eu amo o Espírito Santo, eu amo a palavra de Deus, eu medito nela de dia e de noite, eu ando com ela na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Eu vivo Cristo, Cristo vive em mim. Eu saio abraçado logo cedo com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aquele que tem o Filho tem a vida. Olha, presta atenção nesse versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ei, acorda aí, presta atenção. A vida com Jesus Cristo é você crer nele para você ter vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, ele não tem vida. Acordou? O que ele falou lá no poço da Samaritana? Me dê dessa água. Você não tem nem nada para tirar água, o poço é fundo. Se você soubesse quem está pedindo água para você, a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Sabe de que água ele estava falando? A água do Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui, no versículo 8, e 3 são aqueles que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Então ele estava falando da água da vida para ela. Se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. É da vida que ele está falando. Versículo 12, vou ler de novo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, irmão, vamos. A vida com Jesus Cristo. Tem uma vida com Jesus Cristo. A sua vida terrestre. Tenha Jesus Cristo com você, crendo nele. Aí eu vou te falar agora, para nós entendermos melhor, o poder da intercessão. O poder da intercessão. Eu vim de uma igreja que nós tínhamos um grupo de intercessores. Só que os intercessores é só pessoas de idade, aqueles que já estão muitos anos na igreja. São intercessores, são aqueles que lêem a Bíblia dia e noite, são aqueles que estão sempre em contato com Deus, são aqueles que têm já 30, 40 anos de igreja, na mesma igreja. E eram intercessores que ficaram na frente, numa terça-feira, para orar pelo povo que vinha à frente. Senhores de idade, senhoras de idade. E eu fui chamado para participar desse grupo. Eu tinha, sabe quantos anos, irmãos? Eu tinha 40 e poucos anos. Metade da idade deles. E eu fui chamado para isso. Eu não me vanglorio por causa disso. Mas eu amo meu Deus, porque me escolheu para ser um intercessor. Para orar pelas pessoas. E vinha as pessoas à frente para nós orarmos pelo problema delas. Por isso que até hoje nós carregamos isso, eu e minha esposa, e nós falamos para você quando fazemos live, para que você ponha o seu nome na live da sua família, para nós orarmos por você, pela sua família. Colocamos o seu nome aqui nesse livro aqui de oração, e nós oramos todos os dias aqui.
e ainda levo para o monte para orar no monte. Por quê? Eu acho muito importante interceder pela sua vida, pela sua família. Eu acho muito importante interceder pela nação, por essa nação japonesa, pela nação brasileira, pela nação da África. Aleluia. Eu acho extremamente importante. Mas nós não aparecemos, não vangloriamos, aleluia. Nós simplesmente intercedemos para que Deus possa alcançar. Não precisamos aparecer, e nem queremos aparecer, e nem temos interesse de aparecer. Temos interesse sim, que alcance a sua vida, alcance a sua família, e você seja curado e liberto pelo poder de Deus, e seja transformado também nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O poder da intercessão é esse: essas coisas vos escrevi, a fim de que sabeis que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Aleluia. É em nome do Filho de Deus. É uma vida com Cristo. Você terá uma vida eterna, uma vida após essa. Versículo 14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha só, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Por isso que nós intercedemos por você. Porque se estiver na vontade dEle, vai nos ouvir. Aleluia, glória a Deus. Assim como muitos ouviram. Não é de hoje que nós fazemos essa missão, e não é de hoje que nós oramos e intercedemos pelas pessoas. Inclusive temos até fotos aqui em cima do altar. Então está aberto para você, para o mundo, para todas as nações. Se há um interesse que nós intercedemos por você, seja bem-vindo. Coloca seu nome na live, ou então ali no YouTube. Aleluia, que nós estaremos orando pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E se sabemos, capítulo 15, versículo 15, perdão. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos e que lhe temos feito. Aleluia. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado e não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, e aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que o rogue. Irmão, há pecado para a morte. Então ele está falando para que a gente não rogue por isso, não interceda por isso. Há pecado para a morte. Aleluia. Toda injustiça é pecado. Há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca, não lhe toca. Aleluia. Aquele que é nascido de Deus, ou aquele que tem uma vida com Jesus Cristo, o maligno não o toca. Porque o maligno, o que ele quer? Ele quer tocar no teu sentimento, no teu passado. Ele quer se infiltrar, aleluia, naquilo que você tem mais desejo. Ele quer levar você para o pecado. E ele quer justificar o teu pecado para você. Da mesma forma que ele fez, aleluia, com Eva lá no jardim. A serpente sargasta, usada por Satanás, falou: oh, nossa, vocês comem de todo o fruto do jardim, menos desse aqui que vocês não podem comer. Puxa vida, querendo infiltrar no teu coração, como muitas pessoas podem infiltrar no teu coração.
Nossa, você trabalhou tanto tempo aqui, e levantar aquela pessoa na tua frente, que chegou há poucos meses, e você fica enfurecido. Por quê? Estão atacando o teu íntimo, estão atacando o teu ego, e o Satanás ele gosta de fazer isso, atacar no teu ego, mexer no teu ego. Aleluia. E foi isso que a serpente fez no jardim com Eva. Já sei por que ele não quer que você come desse fruto aqui, porque o dia que vocês comerem desse fruto aqui, vocês vão ser igual a ele. Você está entendendo? Toca no teu ego. E o Satanás gosta de tocar no teu ego. Aí usa as pessoas para tocar no teu ego. Está na igreja, 20 anos na igreja, aleluia, sempre sentou na primeira cadeira, mas vai chegar um que faz 2, 3 meses, que colocou você na segunda cadeira, que tem 20 anos, e aquele vai sentar na primeira cadeira. Aí a rodinha, a panelinha de dentro da igreja vai chegar, nossa irmão, puxa vida, você já está 20 anos aí na igreja, te colocaram na segunda cadeira, e o irmão que chegou agora faz 3 meses te colocou na primeira cadeira. Aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que sabe que ele vive em Cristo, aleluia, ele não vai nem se importar. Ele fala assim, irmão, eu não me importo porque eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho certeza que o irmão ali também tem, e ele merece estar ali naquela cadeira, aleluia. Agora aquele que não pensa dessa forma, aquele que não está em Cristo, aquele que não vive Cristo nele, aleluia, o que ele vai falar? É mesmo, né, irmão? Eu vou sair dessa igreja, vamos arrumar todo o nossa panelinha aí e vamos cair fora dessa igreja aqui, aleluia. Onde já se viu fazer essa humilhação comigo? Onde já se viu fazer essa humilhação? Jesus, que é Jesus, irmão, foi humilhado por aqueles que ele fez o milagre, por aqueles que ele ensinou, e na hora de falar para escolher entre Barrabás e ele, escolheram Barrabás, e na hora de crucificá-lo, eles gritaram, crucifica-o, crucifica-o, aleluia. Então, meu irmão, meu amado, não espere nada quando você tiver uma vida com Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que está aqui, né? Assim que ele fala a respeito do maligno, sabemos que todo aquele, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. É verdade. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Ele pode até tentar, mas ele não consegue, porque o Espírito Santo te revela na hora. Já percebeu isso? Já percebeu isso aí? O mundo inteiro, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você crê nisso? Nós somos de Deus, mas no mundo inteiro jaz do maligno. Ele está em todo lugar para tocar no teu ego, para tentar te destruir, para tentar tirar você da presença de Deus. Então vigia, irmão, vigia na tua ira, vigia no teu pensamento, vigia no ataque do teu passado. É o que ele mais faz. Ele te experimenta a todo momento, toda hora, no teu passado. E pessoas são usadas para te cobrar o passado, joga na tua cara. Que? Esse aí virou pastor? Quem te viu, quem te vê, irmão. Que isso? Você? Estou falando isso que aconteceu isso comigo. Você virou pastor? Não, só se a Bíblia estiver errada. Só se a Bíblia estiver errada, ou só se esse ministério está cego. Aleluia. É desse jeito, irmão. Quando você é transformado, quando você anda uma vida com Cristo, que você é transformado, o teu pecado fica lá no passado, esquecido no mar do passado. Você se torna uma nova criatura, e ninguém acredita, nem o próprio maligno. Então ele fica lutando, esse que jaz no mundo, ele fica lutando para trazer você de volta. Por isso que ele sugere para você o passado, ele sugere você e toca no teu ego. Foi isso que fizeram com Jesus,
quando ele foi tentado lá no deserto. Se és filho de Deus, toca no ego. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. 40 dias, 40 noites, Jesus com uma fome danada, louco para comer alguma coisa, mas só que ele viu que era uma tremenda armadilha do Satanás. Está escrito, Satanás, está escrito, maldito, nem de todo pão viverá o homem, sim de toda palavra. Ele estava cheio da palavra, mesmo com fome, mas cheio da santidade de Deus, da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Você acha que ele ia cair nessa armadilha? E é isso que é uma vida com Cristo. Você não cai nas armadilhas do Satanás. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Aleluia. Versículo 20: Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Você adora Ele? Você louva Ele? Ou você só vai adorar e louvar nos momentos que você acha que deve fazer? Ou então quando está o grupo, ou então quando tem aquele, aquela coisa que eles chamam aí, chamam uma pessoa, um pregador, um grupo de louvor, aí você vai lá e adora, louva, fecha os olhos. Só aquele momento. É que nem pipoca, estourou, vira, acabou. E nem isqueira, acendeu, apagou, acabou. Louvor é todo dia, irmão, toda hora, todo instante. Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você crê nisso? Ele é verdadeiro Deus e é a vida eterna. Glória a Deus por isso, irmão. Jesus Cristo. Tenha uma vida com Jesus Cristo para que você tenha a vida eterna. Versículo 21 para terminar. Esse aqui é forte demais. 21 para terminar, para fechar com chave de ouro, irmão. Para que você aceita Jesus ainda hoje na sua vida como o único e salvador da sua vida e tenha uma vida com Cristo. Filhinhos, ele chama nós de filhinhos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aleluia. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quantos ídolos você tem olhado aí? Pessoas ricas, pessoas que estão bem, pessoas que já têm os carrões que você gostaria de ter, pessoas que têm casa, mansões, pessoas que viajam dia e noite sem parar, pessoas que têm muito dinheiro. Quem são os seus ídolos? O único ídolo que tem que ser seu, sabe quem é? O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo e o Espírito Santo, 3 em 1, como nós estávamos dizendo aqui. Aleluia. O Espírito, água e sangue, são os seus ídolos. É o meu ídolo e mais ninguém. Guardai dos vossos ídolos, das imagens, como Paulo fala. Aleluia. Lá em Salmos está dizendo que não devemos adorar imagens, porque não fala, não cheira, não enxerga. Por que você vai adorar uma louça ali pintada, sendo que você tem que adorar em espírito e em verdade? Aleluia. É essa fé, irmão. Isso é uma vida com Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus caminhos, a sua família. Que você guarde essa palavra, medite nela de dia e de noite, nessa fé que vence o mundo, porque nós estamos precisando desse mundo agora. Não podemos perder essa fé mais, não, irmão. Temos que ter essa fé, que vamos vencer o mundo. Aleluia. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Vamos orar então, agradecer por esse culto em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te agradecemos, meu Deus, por esse culto, por essa palavra. Nós te amamos, te adoramos, meu Deus, queremos ser mais que vencedores, queremos guardar essa fé no nosso coração, Senhor. Então pedimos ao Espírito Santo que venha nos ajudar a orar como convém, venha nos ajudar, meu Pai, revelando a palavra, revelando, meu Deus, o propósito e o plano de Deus sobre nossas vidas, porque nesse momento nós nos rendemos ao Senhor, como filho e como servo do Senhor,
para fazer a tua vontade e o teu querer. Nós guardaremos o amor, a fé, Senhor, a esperança, a perseverança e a obediência no Senhor, Pai. E meditaremos na tua palavra de dia e de noite para entender, Senhor, qual o plano do Senhor sobre nossas vidas, porque o dia que o Senhor vir nos buscar, Senhor, queremos subir com o Senhor para fazer morada no teu reino, meu Deus, e para descer com a igreja, para, meu Deus, ministrar a palavra do Senhor aqui para todo esse povo, para que esse povo possa entender que o reino do Senhor está com as portas abertas, para que todos possam entrar e ter uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Criador, o Deus de maravilha, aleluia. Que nós possamos, meu Pai, guardar essa palavra no nosso coração, as 7 chaves, possamos meditar nessa palavra e entender, Senhor, que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo, e entender que Cristo é o verdadeiro Deus e deve ser adorado. Que nós possamos, meu Deus, estar com essa fé para vencer esse mundo, Senhor, porque no mundo jaz o maligno, Senhor, e ele vem nos atacando, Senhor, vem atacando o nosso passado, vem atacando o nosso coração, mas agora nós já repreendemos ele em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está com a chave do céu, da terra e debaixo da terra. O Senhor venceu e nós venceremos também. Por isso o Senhor falou para que nós venhamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós vamos vencer também. Aleluia, glória a Deus, aleluia, porque nós glorificamos e cremos no Senhor e precisamos do Senhor e necessitamos do Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, meu Deus, as nossas transgressões, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o teu coração, Senhor. A última coisa que nós queremos é agradar o teu coração, mas nós queremos te servir, queremos, meu Pai, fazer a tua vontade e o teu querer, e o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha tocar nessas vidas que estão nos assistindo, Senhor, nas suas famílias, nos seus familiares, venha abençoando, curando, libertando, transformando, restaurando, Senhor, que vidas venham ser tocadas pelo poder do Senhor, e tenha uma vida com Jesus Cristo a partir de hoje, aceitando Ele como o único supremo Salvador de suas vidas, o Senhor de suas vidas, para que eles possam entender que uma vida eterna espera a todos nós. Aleluia, a nossa salvação está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Vamos crer no Senhor Jesus Cristo para que nós sejamos salvos, não só nós, mas também a nossa casa. Aleluia. Então, Senhor, toca nesses corações, toca nessas mentes, toca nesse espírito, Senhor, que o Espírito Santo venha encher a todos eles possam crer, eles possam entender que o caminho é o Senhor, eles possam entender que o Senhor é o Filho de Deus, eles possam entender que o Senhor entregou a sua vida por cada um de nós, Senhor. Aleluia. Eles venham ser tocados pelo poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos também por aqueles que se encontram, Pai, em doença nesse momento, que se encontram na UTI, que se encontram nos hospitais, que se encontram em suas casas também fazendo tratamento, Senhor, meu Deus, da hemodiálise, tratamento, meu Pai, da diabetes. Meu Pai, que o Senhor venha tocar e arrancar, remover essa doença pelo poder do Senhor, Pai. Muitas crianças, Pai, fazendo tratamento, meu Deus, de autismo, meu Pai. Coloca as tuas mãos sobre o cérebro, sobre a vida dele, sobre o sangue, Senhor, meu Deus, e muda essa situação dessa criança, meu Deus, que ele possa crescer um jovem com saúde, Senhor, um jovem inteligente, um jovem que venha vencer o mundo, Senhor, através da tua palavra, através dos teus ensinamentos, através do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Vai tocando com o teu poder, Pai, também nos senhores, nos velhinhos, Senhor, que foram esquecidos pelas famílias, meu Pai, principalmente aqui nesse Japão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, para que a família venha, meu Pai, acolher, abraçar, em nome de Jesus Cristo, esses homens, meu Pai, que trabalharam tanto, fizeram tanto, meu Pai, por essas vidas, Senhor. Toca com o teu poder sobre essas vidas, Pai, porque nós já repreendemos todo o mal, toda a maldição, tudo aquilo que vem, meu Deus, destruindo o casamento, vem destruindo vidas, vem destruindo jovens, vem destruindo crianças, Pai. Meu Deus, repreendo todo pedófilo, Senhor, meu Deus, que vem usando as crianças, Pai, meu Deus, para ganhar dinheiro, Senhor, meu Deus. Agora está repreendido pelo poder de Deus, Senhor, que seja tudo desmascarado, Senhor, e caia por terra agora pelas tuas mãos e pelo teu poder. Nada fica encoberto, Senhor, porque a conta vem, porque o Senhor sabe todas as coisas. Levanta os homens de Deus, levanta os homens da justiça, levanta, Senhor, e usa esses homens, meu Pai, para que tudo volte ao lugar, para que tudo volte na direção do Senhor, para que tudo volte, meu Pai, para que eles venham aceitar a palavra do Senhor, meu Deus, na Europa, nos Estados Unidos, meu Pai, na Alemanha, em todo o continente africano, meu Pai, continente latino-americano, Senhor, meu Deus, em todo lugar, Senhor, meu Deus, que venham entender que o caminho, a verdade, a vida é o Senhor. Não existe outro caminho a percorrer, que o mundo inteiro e todas as nações venha pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, o ídolo do Senhor venha ser cumprido. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, em nome de Jesus, fique de pé. Eu vou ministrar a bênção apostólica, está encerrado o culto dessa noite, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória,
O amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Papai, a majestade, a grandeza e o poder, aleluia, o Criador, o nosso Deus, aquele que nós temos que crer, que o Filho do Senhor é Jesus Cristo, aleluia, e o Senhor gerou ele, glória a Deus, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém, glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado o nome do Senhor, que só Deus possa te abençoar, abrir a tua mente e você tenha uma vida com Jesus Cristo, aleluia. Amanhã às 10h30 nós traremos uma palavra poderosa para você, para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Tchau, um beijo no coração, até amanhã.